Eu sempre disse para vocês que o meu compromisso aqui na internet é trazer a verdade dos fatos. Vocês sabem muito bem que a internet virou um mar de mentiras, um mundo de fake news. Mas aqui, no nosso canal, eu garanto para vocês que eu sempre trarei a verdade. Vou te apresentar os fatos. E aí, o que você vai fazer com essa verdade? Aí é contigo mesmo, irmão. Mas o meu compromisso é seguir sendo verdadeiro. E é muito louco que a gente, enquanto povo brasileiro, a gente se habituou a ser enganado o tempo todo sobre quase tudo e, na maioria das vezes, para o nosso próprio prejuízo. E isso acontece por conta da estreita relação que existe entre política e mídia. A mídia brasileira ela deixou de ser independente tem muito tempo, com raríssimas exceções. Mas os grandes veículos de comunicação, eles publicam notícias enviesadas, notícias completamente distorcidas e até claramente mentirosas, porque recebem rios de dinheiro de políticos. Então eles publicam as notícias de forma a fortalecer esta ou aquela narrativa que interessa aos políticos que os financiam. E o problema é que essa ou aquela narrativa invariavelmente são prejudiciais para o povão. Então, essa relação maligna funciona dessa forma. Políticos descarregam rios de dinheiro na mídia, a mídia publica notícias distorcidas, enviesadas, mentirosas, para formar uma opinião na grande massa, opinião essa que interessa aos políticos, mas opinião esta que também é prejudicial para a própria massa. Isso fica bem claro em alguns assuntos específicos e também num assunto que eu vou trazer um pouco mais de luz aqui no canal, que é sobre o conflito entre Israel e Palestina, Israel e Hamas, Israel e Gaza, né? Por quê? Eu estava vendo anteontem um episódio do Inteligência Limitada do meu querido amigo Rogério Vilela, onde ele levou a Aline. A Aline é uma moça muito bacana que tem um canal chamado Israel com a Aline, aqui no YouTube, e com quem eu já tive o prazer de conversar lá no Desenrolo, né, no meu podcast que eu tinha junto com o Zulu. E durante a pandemia eu bati um papo eu e o Zulu batemos um papo com a Aline de 3 horas, falamos sobre Israel, sobre cultura, sobre religião, sobre história, e foi muito legal. Então quando eu vi que ela estava indo no Inteligência Limitada, quando eu vi que ela tinha ido no Inteligência Limitada, eu me interessei por assistir o episódio. E, meu irmão, é absurdo como as notícias chegam aqui no Brasil do que está acontecendo lá. Então resolvi trazer um pouco mais de luz para esse tema e nós faremos uma espécie de explanando sobre essas mentiras que a mídia está trazendo aqui a respeito da questão Israel e Palestina. Tá? Inclusive, eu convido todos vocês a participarem. Se vocês tiverem notícias de veículos de comunicação lá de fora que desmintam as notícias que são trazidas aqui no Brasil, convido vocês a enviarem para mim lá no Instagram, @MarceloBrigadeiro, e eu vou trazer nos próximos vídeos aqui. Provavelmente eu trarei esses vídeos nos finais de semana, que são os dias quando está mais calmo, as pautas políticas são mais calmas aqui no Brasil, então a gente pode passear um pouco sobre esse tema que eu acho muito interessante, até porque é um conflito que originou-se milênios atrás e perdura até hoje, e que tem raízes culturais, raízes religiosas, e é muito interessante, tá? E trata também de um país que, para mim, é um mistério, é um case de sucesso, que é Israel. Israel, cara, se você for, quem já teve em Israel sabe, um deserto, meio do nada. No entanto, é um país que tem muito a ensinar para o mundo, extremamente tecnológico, extremamente inventivo. Inclusive, saiu essa notícia essa semana, que eu achei muito bacana. Olha, Israel realizará o primeiro transplante de medula espinhal do mundo. Então veja só, um país que tem, até poucas décadas atrás, tinha quase recurso nenhum, nada, não existia. Na verdade, não existia. E está na vanguarda das pesquisas em muitas áreas, inclusive na área da medicina. Eu me interesso muito por esse tema porque eu tenho um problema grave de coluna e apoio o Mude a Curva, né? Sou embaixador de um projeto social que trata desse tema, então estou sempre pesquisando
e eu vi essa notícia. Isso aqui, meu irmão, vai mudar a vida de muita gente no mundo. E isso me leva a pensar o porquê que aqui no Brasil nós temos isso aqui, ó. Uma notícia recente. Chico Buarque, Boulos e Érica Hilton pedem para que Lula corte relações com Israel em carta. Por que políticos proeminentes como Érica Hilton, Boulos, que infelizmente são proeminentes, por que artistas querem que o Brasil tome lado nesse conflito de milênios e que tome o lado do Hamas, que é uma organização terrorista, todos nós sabemos. É sobre isso, é sobre esses tipos de verdade que eu quero trazer aqui. São essas verdades que eu quero trazer aqui. A gente não está falando de uma luta entre um Estado palestino que quer ter direito ao seu território e Israel. Não, a gente está falando de uma guerra entre Israel e Hamas. Hamas é uma organização terrorista. Embora, a gente vai ler também essa notícia aqui, ó. Carta recuperada sobre Hamas vira dor de cabeça para o PT. Eu quero que a gente tente entender aqui, eu convido vocês a participarem ativamente, manda lá para mim no Instagram, tentar entender o porquê que o PT tem essa relação tão estreita com um grupo terrorista como o Hamas. Ao longo desses vídeos a gente vai tentar entender, tá? E aí a gente já, mas entendendo que isso é um fato, que existe uma relação estreita PT e Hamas, a gente entende o porquê que as notícias chegam aqui no Brasil pintando Israel como o grande vilão dessa guerra que está acontecendo. Pintando Israel como o responsável, inclusive, pela crise humanitária que está acontecendo em Gaza, quando na verdade não é isso, tá? Então esse vídeo ele é um vídeo introdutório, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse conflito, eu vou dar minha opinião pessoal também, tá? Eu sou a favor de Israel, mas sou a favor também dos palestinos. Olha que loucura. Como assim, brigadeiro? Sabia que é possível? Pois é, né? Nesse mundo dicotômico que a galera vive, não é, né? Ou você é Israel e quer dizimar os palestinos, ou você é a favor dos palestinos e quer dizimar Israel e todos os judeus? Não. Eu sou a favor de Israel e da Palestina. Acho que tanto os judeus como os palestinos merecem ter o seu território, ter o seu país, ter uma terra para chamar de sua, tá? Mas olha como é que a loucura leva a completas incoerências. Então, nós vemos aqui, Chico Buarque, Boulos e Érica Hilton pedem para que Lula corte relações com Israel em carta. É hora do nosso país dar o exemplo. Celebridades e políticos demandam ações contra o genocídio. O que eles estão pedindo não é uma declaração. Veja, Lula, fala que você é contra a guerra. Não, eles estão pedindo sanções contra Israel. Querem que corte relações institucionais Brasil e Israel. Querem que corte relações com um país que produz esse tipo de pesquisa, esse tipo de avanço. Um país que está na vanguarda das pesquisas, dos avanços tecnológicos. Para ficar ao lado do Hamas, um grupo terrorista. O que o Hamas tem a oferecer para a gente enquanto nação? Mas tudo bem, vamos ver o que diz essa belíssima carta aqui. Eu já vou mostrar a primeira incoerência da nossa gloriosa Érica Hilton, da nossa diva. Diversas personalidades, políticos e movimentos sociais assinam uma carta pedindo para que o governo Lula corte relações com Israel devido ao genocídio em Gaza. A proposta foi organizada pelo movimento Boicote, Desinvestimento e Sanção, organização que desde 2005, guarda essa data, 2005, pede que pelo isolamento econômico e político de Israel ao redor do mundo. Então eles querem acabar com Israel. E aí aqui no Brasil, né, a gente tem assinaturas de Chico Buarque, Manuela Dávila, deixa eu ver aqui, Gregório do Vivier, né, o maconheiro safado, Érica Hilton, Guilherme Boulos, Luiz Erundina, etc, etc, etc. E diz aqui que a carta defende sanções imediatas a Israel por genocídio de palestinos. Tá? Galera, vamos lá. Érica Hilton, vamos mostrar já a primeira loucura. Érica Hilton, eu não sei, de verdade eu não sei qual que é a denominação, se ela é trans, não binária, binária eu não sei, eu não entendo dessas coisas, mas ela é uma pessoa
Então vou tratar dessa forma. Uma pessoa que se identifica como mulher, e tudo bem, eu defendo até que seja chamada de mulher. Tanto é que eu estou falando de Erika Hilton, né? Estou chamando ela de Erika e não do nome de nascença dela. Mas ela está defendendo que o Brasil corte relações com Israel e abrace o Hamas. Sabe o que o Hamas faz com pessoas como a Erika Hilton? Veja aqui. Isso aqui é uma matéria de um jornal estrangeiro, lógico, aqui no Brasil não vão falar isso, mas aqui, ó. Documentos secretos revelam que o Hamas, que militantes gays do Hamas foram torturados e executados. Recém-descobertos, essa notícia é de fevereiro desse ano. Documentos secretos recém-descobertos mostram que o Hamas torturou e executou membros do próprio Hamas suspeitos de relações com pessoas do mesmo sexo. Um sistema de padrão moral identificou que os recrutas não estavam alcançando os standards, né? Os padrões ideológicos. Então, isso levou a punições severas, inclusive execuções. Ó. Então, o que o Hamas faz? O Hamas e todos esses grupos terroristas, extremistas, né? E até alguns países, por exemplo, o Irã. O que todos eles têm em comum? O que eles fazem com a população LGBTQIYZ, sei lá, bolinha quadrado, que a Erika Hilton defende e a qual a Erika Hilton pertence? Eles executam. Ah, você é homossexual? Legal, vem aqui. Pum. Vai para um alto de um prédio, joga lá de cima. Morreu. Pega o corpo, amarra num carro e sai desfilando pela cidade para mostrar o que acontece com os homossexuais. Então a Erika Hilton, ela não só vai contra tudo que ela acredita, como trai o voto de todos aqueles membros da comunidade LGBT, blá, 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 que a elegeram para representá-los, para ficar do lado de um grupo terrorista que faz esse tipo de atrocidade contra os homossexuais, contra os gays. Isso por si só já seria o suficiente para qualquer pessoa no mundo se voltar contra esse bando de lixo. Tá? Que terrorista é isso? Terrorista é verme, é covarde ao máximo. E a gente tem que lembrar que agora estão pintando Israel como, vou botar um mapinha aqui, ó, de Israel. Estão pintando Israel como a grande vilã do conflito entre Israel e Hamas, que hoje controla a faixa de Gaza. Mas, meu irmão, qualquer pessoa que tem um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de interesse pela verdade sabe que o que está acontecendo é uma resposta de Israel. O que acontece, galera? Lembra que eu falei para vocês guardarem a data de 2005? Vamos aqui para um breve relato da história. Depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, houve o Holocausto, onde cerca de 6 milhões de judeus foram dizimados, exterminados. E aí, o mundo achou que, meu irmão, existe um povo, que é o povo judeu, que está disperso pelo mundo, que foi vítima agora de um dos maiores massacres da nossa história, talvez o maior massacre da nossa história, e eles merecem ter um Estado, uma terra para chamar de sua, até, né, mesmo, questões religiosas, a terra deveria ser essa aqui, Israel, que é a terra prometida. Então vamos formar o Estado de Israel. E foi formado o Estado de Israel. E você percebe que ao longo do tempo, dentro de Israel, nós temos a Cisjordânia e a faixa de Gaza, que são territórios palestinos. Na Cisjordânia, na maior parte, tá tudo ok, não tem problema. Convivem muito bem, né? Dentro das diferenças religiosas, etc. E tem também áreas, né, na Cisjordânia, mas até o presente momento não tem maiores gravidade. O problema é na faixa de Gaza. E o que aconteceu na faixa de Gaza? Até 2005, Israel ocupava a faixa de Gaza, gerenciava a faixa de Gaza. Em 2005, Israel saiu fora e falou assim: toma aí a autoridade palestina, toca aí. Em 2007, o Hamas tomou o controle. E aí começaram os conflitos. Por quê? E aí vocês precisam entender. A ideologia do Hamas, do Estado Islâmico, do Al-Qaeda, do Talibã, de todos esses grupos terroristas, do Hezbollah,
é a seguinte: se você não é muçulmano, você é merda. Você é lixo, você é infiel e você tem que ser exterminado. Infelizmente é essa. Ah, brigadeiro. Não, mas cara, você pode defender que existem muçulmanos que não pensam por aí. Ok. Mas os extremistas, os muçulmanos extremistas e, logicamente, os grupos terroristas são extremistas, eles pensam exatamente dessa forma. Se você não é muçulmano, você tem que ser exterminado, você é infiel. Você vale menos do que um cachorro. E é assim que eles tratam. Então, começaram os conflitos. E o que está acontecendo hoje é uma resposta ao que aconteceu em 7 de outubro, coisa de 2 anos atrás. Vocês lembram muito bem. Centenas de membros do Hamas invadiram Israel. E aqui, ó. How many civilians were killed in Israel raid on October 7th? Cara, eles mataram. Aqui, dados, tá? Você consegue verificar isso facilmente. Tem 1 trilhão de fontes. 1.195 pessoas nos ataques de 7 de outubro. 736 civis e 79 estrangeiros e 379 membros das forças de segurança. Desses 736 civis, quase 40 eram crianças. 5 eram bebês abaixo de 1 ano. Então, esses filha da puta invadem Israel, saem matando todo mundo a esmo e tá tudo certo. Não querem ter resposta, Israel vai lá e responde. E aí botam a culpa no conflito em Israel. Olha que loucura. Mas o que Erika Hilton e todo esse pessoal pensa é que os culpados são Israel. E aí cabe lembrar que, porra, né, meu irmão, é uma coisa até meio doida de entender. Israel avisa onde vai bombardear. Isso é algumas coisas que a gente vai trazer ao longo dos próximos vídeos aqui. Mas você já viu alguém falar: aí, meu irmão, ó, desocupa aí que eu vou bombardear porque tem um esconderijo do Hamas aí. Quem é que avisa onde vai bombardear? É alguém que não quer causar grandes danos. Mas é lógico que num conflito, é óbvio que num conflito morrem inocentes. É óbvio que numa guerra morrem inocentes. Principalmente quando inocentes são usados como escudos humanos, que é algo corriqueiro. A gente vai mostrar isso aqui ao longo dos vídeos também, que o Hamas faz, tá? Então, é óbvio que o ideal seria que não existisse esse conflito. E eu, particularmente, eu defendo que tem que existir um Estado para os judeus e tem que existir, sim, um Estado para os palestinos. Eu acho que eles têm direito à sua terra também. Agora, eu acho que isso aí vai ser uma garantia de paz? Acho que não. Eu acho que esse conflito, infelizmente, não vai acabar nunca, porque ele tem raízes religiosas de milhares de anos atrás. E como eu falei, a visão dessa galera mais extremista é que quem não é muçulmano não presta. Brigadeiro, você está mentindo, então veja só. Eu trouxe aqui um dado. Falei que eu gosto de trabalhar com a verdade, né? Você veja como é a diferença de visão e de trato com aquele que é diferente por parte de Israel ou por parte de países que são cristãos e por parte de países muçulmanos. Em específico, lugares mais extremos, né, como é ali na faixa de Gaza. Se você der uma olhada aqui em 2023, o censo que foi feito de acordo com religiões em Israel, você vai ver que tinham 7.153.000 judeus. Tinha 1.773.000 muçulmanos, 180.000 cristãos e 150.000 drusos, que é uma religião menor, tem lá. Agora veja, isso aqui corresponde a aproximadamente 20% da população de Israel em 2023 era de muçulmanos. Ou seja, eles são bem-vindos em Israel, né? Inclusive em Jerusalém você vê andando juntos cristãos, judeus, muçulmanos, e todos se respeitam e tem lá templos para cada um exercer a sua religião, a sua fé. Israel é assim, cerca de 20% da população é muçulmana. E na Palestina? Palestina, quando você bota aqui, ó, aproximadamente 98% é de muçulmanos. Ó.
98% é de muçulmanos. E judeu, praticamente zero, nulo. Ou seja, você vê que há uma intolerância ao diferente. E você, na época, na época do Estado Islâmico, não sei o quê, tinham vários documentários muito interessantes, inclusive aquele documentário O Califado muito bacana, tá? Eu recomendo que assistam, que mostra que é o seguinte, quando esses grupos terroristas tomam os territórios, como o Hamas, Estado Islâmico, Al-Qaeda e tudo, eles chegam em quem é cristão, em quem é judeu. Quando eles não matam, eles dizem o seguinte: a parada é a seguinte, ó, ou você se converte ao islamismo, ou tu mete o pé, ou então tu vai ser executado. E não tem desenrolo, não tem papo, tu não pode exercer tua fé, uma fé diferente nesses territórios. Então, isso aqui, eu quero até que vocês escrevam nos comentários que tipo de abordagem vocês querem para o próximo vídeo. Querem que eu traga uma visão histórica desse conflito para depois a gente avançar? Ou querem que a gente vá desmentindo algumas notícias que são trazidas aqui? Esse primeiro vídeo era para mostrar que Israel não é esse bicho papão que pintam aqui, mas por alguma razão, que a gente já viu, mídia e política, há um interesse de pintar Israel sendo o grande vilão. E talvez tenha a ver com isso aqui. Talvez foi só uma brincadeirinha, né? Tem a ver com isso aqui. Carta recuperada sobre Hamas vira dor de cabeça para o PT. Em 2021, parlamentares petistas divulgaram uma nota contra a definição do grupo como terrorista. Uma carta em 2021, assinada por 10 deputados do PT, se posicionando contra o termo terrorista para o Hamas, tem gerado mal-estar. A carta diz o seguinte: resistência não é terrorismo, todo apoio ao povo palestino na luta por legítimos direitos. Concordo? E total apoio ao povo palestino por lutar por pelo seu direito de ter sua terra. Mas agora veja isso aqui, ó. Atribuiu ao movimento de resistência islâmico, Hamas, a designação de organização terrorista, alegando falsamente que o movimento palestino seria fundamentalmente, radicalmente antissemita. Então eles estão aqui indo contra a denominação terrorista do Hamas, dizendo que não é um movimento antissemita. Meu irmão, o Hamas, ele queima bebê vivo, ele sequestra, tem gente lá de Israel que está sequestrada até hoje, dizem que são 50 em média. Eles abusam das mulheres, cortam a cabeça fora, executam. Isso não é terrorismo? E por que o PT defende? Vamos tentar entender ao longo dos próximos vídeos, mas saiba que você está sendo enganado quando você vê essas notícias aqui. Israel não é o vilão dessa história. É lógico que numa guerra as primeiras vítimas são... primeiro dizem que a primeira vítima é a verdade, né? Numa guerra. E a gente está vendo que é verdade. E, logicamente, as vítimas são... tem vítimas civis e isso é muito triste. Mas, ao longo dos próximos vídeos, vocês vão entender o porquê que tem tantas vítimas civis também, tá? Me diz aí o que você acharam desse vídeo. Sua opinião aqui embaixo é muito importante. Um grande abraço e